Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Começamos o mês de janeiro com uma notícia que traz uma grande repercussão no âmbito do direito penal, processo penal, execução penal e direito internacional, envolvendo também direito constitucional, que é o caso do Robinho. Como é que fica a situação de um brasileiro nato que foi condenado em outro país? Ele pode ser extraditado? Ele pode cumprir a pena aqui no Brasil? Meu nome é Marcelo Valdir Monteiro, sou advogado criminalista e professor universitário de cursos preparatórios para a carreira jurídica e vamos no vídeo de hoje analisar esta questão muito interessante que envolve diversos aspectos do nosso direito penal e do direito constitucional. Então acompanhem comigo nos slides para tratarmos deste assunto. Então, faço o convite para todos seguirem minhas redes sociais, meu canal do Facebook, marcelo.valdir.monteiro, Instagram, @marcelovaldir e também o @Direito Penal em Debate. E estes vídeos ficam todos salvos no canal do YouTube, Marcelo Valdir Monteiro. A análise de hoje será então sobre o caso Robinho. É possível cumprir pena no Brasil por crime cometido na Itália? Para nós analisarmos esta questão, é necessário lembrarmos que o jogador de futebol, Robinho, ele foi condenado na Itália definitivamente por um crime que ele teria cometido em 2013, um crime de estupro praticado lá na Itália, na época que ele jogava lá na Itália. Pois bem, houve vários procedimentos processuais penais lá na Itália, com os recursos cabíveis, até que se chegou à última instância e o Robinho acabou sendo condenado agora em janeiro de 2022 a uma pena de 9 anos de prisão. Só que o Robinho está aqui no Brasil. E aí, como é que fica esta questão? Ele pode ser extraditado? Ele pode cumprir a pena aqui no Brasil ou não? Pois bem, vamos analisar esta questão lembrando do seguinte: o nosso Código Penal brasileiro, ele estabelece no artigo 9º que é possível a sentença estrangeira ser aplicada aqui no Brasil para duas finalidades: reparação do dano e sujeitar o condenado à medida de segurança. Isso é o que está expresso no artigo 9º do Código Penal. Então, compete ao STJ a homologação de sentença estrangeira para reparação do dano e aplicação de medida de segurança. A princípio não é esta discussão que se trava agora, mas sim o cumprimento de pena de prisão. Então não se aplica esse artigo 9º no caso em discussão. Lembrando só que a homologação desta sentença estrangeira para fins de reparação de dano e cumprimento de medida de segurança, ela vem prevista no artigo 105 da Constituição Federal, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça. Muito bem, vamos explicar para vocês 3 institutos que causam aí uma certa dificuldade, às vezes, no entendimento. Primeiro, extradição. Extradição, pessoal, se refere a crime cometido fora do Brasil. É esse o caso do Robinho, não é? Então, o Robinho praticou um crime de estupro na Itália, lá em 2013, e houve a condenação definitiva. O Robinho pode ser extraditado para a Itália? Não, nunca brasileiro nato será extraditado. Portanto, o Robinho não pode ser extraditado para a Itália. E se fosse um brasileiro naturalizado? Vejam, a Constituição Federal, que veda essa extradição de brasileiro nato, permite a extradição de brasileiro naturalizado em 2 situações. Primeiro, se o crime foi praticado antes da naturalização, um crime comum qualquer praticado antes da naturalização, ou se houver
a prática do crime de tráfico de drogas, em qualquer tempo seria possível a extradição. Mas de quem? Apenas do naturalizado. O brasileiro nato, que é o caso do Robinho, nunca pode ser extraditado. Então, não tem como a Itália pedir para o Brasil a extradição do Robinho. Na verdade, pode até pedir, mas o Brasil vai negar porque a Constituição Federal proíbe taxativamente a extradição de brasileiro nato. Aí vem uma questão interessante, meus amigos. E se o Robinho sair do Brasil? Resolveu viajar, está em outro país. Se o Robinho sair do Brasil e a Itália comunicar a Interpol, não é? O mandado de prisão expedido contra o Robinho na Itália, pode ser colocado aí para que a Polícia Internacional venha cumprir esse mandado de prisão. Então aqui no Brasil não se cumpre esse mandado de prisão porque ele é brasileiro nato e não pode ser extraditado. Agora, se o Robinho sai do Brasil, foi para algum outro país que tenha possibilidade de extradição para a Itália, aí sim ele pode ser extraditado para a Itália. Então vamos imaginar que o Robinho saiu aqui do Brasil e resolveu ir para algum país na América do Norte ou mesmo na Europa. Obviamente, ele poderá então, havendo este mandado internacional de prisão contra ele, ele poderá ser preso no país onde ele estiver e, preenchido todos os requisitos e as formalidades, extraditado para a Itália. Ok? Agora, expulsão refere-se a crime cometido no Brasil e somente é aplicado aos estrangeiros. Não é o caso do Robinho. E deportação refere-se à entrada irregular no Brasil, também de estrangeiro, o que não é o caso do Robinho. Muito bem. O caso do Robinho, ele foi condenado na Itália pelo artigo 609(2) do Código Penal italiano, que prevê o crime de violência sexual, que tem uma pena de reclusão de 6 a 12 anos. No caso concreto, Robinho acabou sendo condenado a 9 anos de prisão. No Brasil, nós temos um dispositivo semelhante no Código Penal? Sim, nós temos o crime de estupro e o fato, na verdade, se encaixa aqui no Brasil no crime de estupro de vulnerável. Então, o crime de estupro está lá no artigo 213 do Código Penal brasileiro e o estupro de vulnerável no 217 do Código Penal brasileiro, porque essa vítima ela estaria inconsciente, totalmente embriagada e, portanto, a relação sexual não foi consentida, segundo a sentença italiana. Pois bem, no Brasil nós temos a lei de migração. Está escrito errado aí, não é imigração, mas sim lei de migração, que é a lei 13.445 de 2017. Pois bem, o artigo 100 desta lei de migração, ela prevê que é possível o cumprimento de pena por crime cometido fora do Brasil, aqui no Brasil. Quando que isto é possível? Diz o parágrafo único, se forem preenchidos alguns requisitos. Então veja, o parágrafo único estabelece que, sem prejuízo do disposto no Código Penal, aquelas hipóteses de reparação de dano e aplicação de medida de segurança, fora estas, sem prejuízo destas situações, nós temos também a possibilidade de cumprimento de pena aqui no Brasil, quando temos algumas condições. O condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil. Este inciso primeiro já gera uma discussão. Por quê? Porque o inciso primeiro diz, condenado em território estrangeiro for nacional. O que se entende por nacional? Alguns doutrinadores entendem que o nacional refere-se ao brasileiro naturalizado e não ao brasileiro nato. Portanto, o brasileiro nato nunca poderia se sujeitar ao cumprimento de pena aqui no Brasil por crime cometido lá fora.
Outros doutrinadores entendem que não. O nacional abarcaria tanto a situação do brasileiro nato quanto do brasileiro naturalizado. E aqui será uma discussão enorme caso o governo italiano venha a pedir para que o governo brasileiro dê este cumprimento de sentença italiana aqui no Brasil. Sem dúvida, os advogados vão bater bastante nesta questão do inciso 1º. Outro requisito é a sentença tiver transitado em julgado, já houve a condenação definitiva lá na Itália, duração da condenação for de pelo menos 1 ano, a condenação foi de 9 anos, o fato que originou a condenação constitui infração penal perante a lei de ambas as partes, tanto no Brasil quanto na Itália, o estupro é crime. E houver tratado ou promessa de reciprocidade, ou seja, se houver um fato semelhante que aconteça de um italiano cometer crime no Brasil e for para a Itália, é possível que a Itália dê cumprimento a esta sentença condenatória eventualmente aplicada aqui no Brasil. Então, estes requisitos, em tese, estariam preenchidos, com exceção do inciso 1º, que vai gerar aí uma discussão muito grande sobre a possibilidade ou não de cumprimento. O artigo 101 estabelece que este pedido de transferência de execução de pena, ao invés de se cumprir a pena lá na Itália, vai se cumprir a pena aqui no Brasil, ele deve ser feito por via diplomática. Portanto, o pedido é recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após o exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade, será encaminhado ao STJ para homologação da decisão. Então, aqui no Brasil, é o Superior Tribunal de Justiça que vai ou não homologar a sentença penal italiana. Vejam que a justiça brasileira não vai analisar o mérito da questão, mas sim os seus aspectos formais. Se aqueles requisitos do artigo 100 da Lei de Imigração estão preenchidos ou não. E a grande discussão, como eu já disse, vai ser ali o inciso 1º, que se refere ao nacional. Caso não seja homologado, é possível novos pedidos de homologação da sentença estrangeira, uma vez que se sane aí, que se resolva este problema que tenha eventualmente surgido. E a competência para a execução da pena, uma vez homologado pelo STJ, a competência para execução da pena será da Justiça Federal, nos termos do artigo 102 da Lei de Imigração. Muito bem. Uma questão que todo operador do direito e vocês, meus alunos, sabem muito bem é que a lei penal não retroage salvo em benefício do réu. Não podemos nos esquecer de um fato muito importante. Estão discutindo muito essa questão da lei da migração. No entanto, lembrem-se que o fato, o estupro, se deu no ano de 2013. E a lei de migração, ela é de 2017. Nos termos do artigo 5º, inciso 39 da Constituição, a lei penal, ela não retroage, salvo em favor do réu. Antes da lei de imigração, não era possível o cumprimento de uma pena estrangeira aqui no Brasil. A pena de prisão não era possível. Somente se admitia para fins de reparação de dano e aplicação de medida de segurança. Então vejam que esta lei de 2017, esta lei de imigração, que permite o cumprimento de pena, nesse caso do Robinho, não é? Que permite o cumprimento. O Robinho foi condenado na Itália, pode cumprir pena no Brasil? Pode. Também se permite o inverso. Foi condenado no Brasil, pode cumprir pena em outro país? Pode. Só que isto veio em 2017 só. Antes de 2017, isso não era possível. Professor Marcelo, mas quer dizer então que o Robinho cometeu um crime de estupro e se ele não sair do Brasil, ele não vai ser preso? Não tem como ele ser preso, professor Marcelo. Vejam, ele só pode ser preso se ele sair do Brasil.
a Interpol cumpre um mandado internacional de prisão, se extradita o Robinho para a Itália, desde que ele esteja fora do Brasil. Mas e no Brasil, professor? Ele foi condenado definitivamente na Itália por um crime gravíssimo, que é inclusive crime hediondo aqui no Brasil, que é o crime de estupro. Ele não vai cumprir esta pena? Vejam, a nossa legislação brasileira, ela traz até sim uma possibilidade do Robinho vir a cumprir pena aqui no Brasil, mas é algo assim muito difícil de acontecer na prática. Na teoria, é cabível? Sim, mas vejam, é cabível pelo princípio da nacionalidade ativa, também chamada de personalidade, onde aplica-se a lei do país de origem do agente, com um fundamento no artigo 7º, inciso 2, letra B do Código Penal, que nós chamamos de extraterritorialidade condicionada. Vejam o que diz este artigo 7º na parte que nos interessa nesta discussão. O artigo 7º do Código Penal diz: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Olha lá, foi cometido o crime pelo Robinho lá fora, crime de estupro na Itália. Os crimes praticados por brasileiro. Robinho é brasileiro. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Opa, professor, você está querendo dizer que é possível aplicar a lei brasileira? Sim, mas mediante as seguintes condições. Entrar o agente no território nacional. Beleza, o Robinho está aqui no Brasil. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Sim, o fato é punido lá na Itália. Estupro é crime na Itália também. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição. É um crime grave, punido com reclusão, e que a lei brasileira autoriza extradição. Vejam, a lei brasileira não autoriza a extradição do sujeito ativo, que é brasileiro nato. Mas o crime está incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição. Portanto, estaria sim preenchido esse requisito. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Ele não foi absolvido na Itália, ele foi condenado e ele não cumpriu a pena lá na Itália. E não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Não houve a prescrição deste crime. E não houve também a aplicação de qualquer perdão. Portanto, estariam preenchidos os requisitos para que o Robinho fosse processado criminalmente aqui no Brasil. Só que aí nós estamos falando de se iniciar um processo criminal e não aplicar a sentença penal italiana. Então, vejam, eu entendo que neste caso do Robinho, não se aplica a lei de imigração, porque ela é uma lei prejudicial ao réu, então não tem como o Robinho cumprir uma pena aqui no Brasil pela decisão condenatória lá da Itália, uma vez que a lei de imigração é posterior ao fato e prejudicial ao réu. Agora, seria sim possível que o Robinho fosse processado criminalmente pelo estupro cometido lá na Itália, com base no artigo 7º, inciso 2, letra B, e também aqui com fundamento no parágrafo 2º do Código Penal, ok? Pessoal, eram estas as considerações que eu tinha a fazer para vocês sobre o caso do Robinho. Lembrando que este caso específico do Robinho, como o fato se deu em 2013, antes da entrada em vigor da lei de imigração, não é possível o cumprimento da pena aqui no Brasil. No entanto, os fatos praticados a partir da entrada em vigor da lei de imigração, aí sim seria possível o cumprimento da pena aqui no Brasil, ok? Desde que preenchido todos aqueles requisitos que nós vimos do artigo 100 da lei de imigração. Pessoal, eram estas então as considerações que eu tinha para fazer com vocês. Agradeço bastante a atenção e fica aí o convite para seguirem minhas redes sociais, para seguirem meu
canal do Instagram, @MarceloValdir, e também o @Direito Penal em Debate, e darem aí a sua curtida, o seu like, compartilhar, comentar, e tem também o meu e-mail, profmarcelovaldir@gmail.com. Estou aberto a críticas, sugestões e comentários. Muito obrigado a todos, foi uma enorme satisfação, espero que tenham gostado, e até uma próxima oportunidade. Um forte abraço, pessoal, tchau, tchau!